Putin e a OTAN, embora indiretamente, é cúmplice dos crimes cometidos pelo regime de Kiev. Os países da OTAN, embora indiretamente, são cúmplices dos crimes do regime de Kiev, que, entre outras coisas, bombardeiam bairros residenciais de Donetsk e outras regiões recém-integradas pela Rússia, disse o presidente russo Vladimir Putin em entrevista ao canal Rosia 1. Nas circunstâncias atuais, quando todos os principais países da OTAN declararam seu principal objetivo nos infligir uma derrota estratégica para que nosso povo sofra, como podemos ignorar seus potenciais nucleares, sobretudo quando eles fornecem à Ucrânia armas avaliadas em dezenas de bilhões de dólares, disse Putin. Isso é precisamente participação em determinado sentido. Por quê? Porque eles não é apenas cooperação de técnica militar. Eles não recebem dinheiro por isso. É uma transferência unilateral de armas, o que significa que, em certa medida, embora indiretamente, são cúmplices dos crimes cometidos pelo regime de Kiev, incluindo o bombardeio de bairros residenciais de Novorossiya, regiões novas de Donetsk. Claro que sim, partimos desse princípio. Esta é a razão de nossa oposição. É minha opinião bastante compreensível, clara e lógica, ressaltou o líder russo. A Rússia precisa garantir sua segurança e estabilidade estratégica, disse Putin, cometendo a decisão de suspender a participação de seu país do Tratado Novo START. Durante a entrevista, Putin foi perguntando como deve os Estados Unidos entender a suspensão da participação da Rússia no START. Bem, isso é um problema deles. O que entender ou o que não entender, não podemos entrar em sua cabeça, entendemos. O que nós devemos é fazer, precisamos preservar o nosso país, proporcionar segurança e estabilidade estratégica, ressaltou Putin. A Rússia concorda que o mundo deve mudar e nunca impediu, inclusive no âmbito da ONU, mas a Rússia é contra o fato de que o novo mundo seja construído apenas no interesse de um país, nesse caso os Estados Unidos, disse Putin, durante a entrevista, acrescentando que luta por um mundo multipolar e pelo respeito por todos na arena internacional prevalecerá. O desejo dos Estados Unidos de dominar sobre os seus satélites é entendido até por eles, observou Putin. Eles querem fazer exatamente isto. Eu lhe garanto, todo mundo entende isso, inclusive seus satélites entendem isso. Mas por várias razões, principalmente devido à grande dependência da economia na área de defesa, eles apenas, entre outras coisas, provavelmente pensam que neste caso a luta com a Rússia é aquele interesse que eles têm em comum com os Estados Unidos, disse ele, destacando que os países satélites estão se envolvendo nessa luta conjunta, não bastante estarem bem cientes de que tudo o que os Estados Unidos fazem é apenas em seu próprio interesse egoísta. Os planos do Ocidente em fragmentar a Rússia são comprovados por documentos. Isso se tornou seu único objetivo, ressaltou Putin. Segundo o presidente, se Moscou não tivesse impedido a política dos países ocidentais, o destino dos povos da Rússia e, antes de mais, do povo russo poderia ter mudado radicalmente. Putin observou que, em vez de um povo russo único, de uma Rússia única, o Ocidente queria criar vários países separados. Forças da Rússia eliminam até 130 militares ucranianos, depósito de munição no helicóptero Mi-18. Forças da Rússia eliminam até 130 militares ucranianos, depósito de munição helicóptero Mi-18. Nas últimas 24 horas, na área de Krasny Lima, as Forças Armadas da Rússia efetuaram
ações ofensivas contra a unidade das forças de Kiev, que resultaram na eliminação de cerca de 130 militares ucranianos e 7 unidades de equipamento, informou neste domingo, 26, Tenente-General Igor Konashnikov, representa oficial do Ministério da Defesa da Rússia. Conforme informou, foram eliminados até 130 militares ucranianos, 3 veículos de combate blindado e 2 carros, um sistema de artilharia autopropulsada Akatysia e um abuseiro D-20. Na direção de Kupiansk, as tropas russas destruíram 6 grupos de sabotagem e reconhecimento ucranianos. O adversário perdeu até 60 combatentes, 2 veículos de combate blindados e 2 carros. De acordo com Konashnikov, nas últimas 24 horas, os meios de defesa antiaérea da Rússia derrubaram um helicóptero ucraniano Mi-8. Na região da Kharkov, 7 veículos aéreos não tripulados na região de Kherson e na República Popular de Lugansk. Na direção de Kherson, as forças da Rússia liquidaram 70 combatentes do adversário, 6 carros e 3 abuseiros, comunicou neste domingo 26 Ministério da Defesa. As forças armadas ucranianas desmoronaram sem apoio da OTAN, diz ex-consultor do Pentágono. As forças armadas da Ucrânia desmoronaram sem apoio da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN, disse o coronel Douglas MacGregor, ex-consultor do Pentágono, ao programa de Tucker Carlson, apresentador da emissora Fox News. Se as forças armadas da OTAN, que recrutaram unidades e realizaram tarefas de combate às forças armadas da Ucrânia, desmoronaram, apontou o especialista americano. Na sua avaliação, Kiev está passando por uma escassez de combatentes em suas fileiras, enquanto a Rússia foi capaz de construir o maior e mais poderoso potencial militar dos últimos 30 anos. Os países ocidentais afirmam constantemente que a Ucrânia deve derrotar a Rússia no campo de batalha. Com isso, o Ocidente, liderando pelos Estados Unidos, vem aumentando o fornecimento de armas e equipamentos militares a Kiev, enquanto ampliam as sanções anti-russas. Moscou já indicou mais de uma vez que a assistência militar não é um bom caminho para Kiev e apenas arrasta o conflito dessa forma. O transporte com armas se torna um alvo legítimo para o exército russo. Países reclamaram de opressão do Ocidente por volta em resolução anti-russa na ONU, revela diplomata. O Ocidente torceu os braços dos países ao votar a resolução anti-russa na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Nesta semana, afirmou Dmitry Polyansky, primeiro vice-representante da Rússia na ONU. Segundo o diplomata, poucas horas antes do início da votação, quase 30 estados foram forçados a votar a favor do documento. Colegas da ONU de países em desenvolvimento reclamaram conosco sobre os ocidentais, pedindo que não nos ofendêssemos e nos posicionássemos, disse Polyansky. A Assembleia Geral da ONU adotou na quinta-feira 23 uma resolução anti-russa preparada por países ocidentais. Ao todo, 141 países deram votos favoráveis, enquanto 7 se opuseram e 32 se abstiveram. A resolução exige que a Rússia retire imediatamente as tropas do território da Ucrânia, dentro de suas fronteiras reconhecidas internacionalmente, bem como interrompa o conflito. O texto, porém, não contém apelos semelhantes a Kiev
e não menciona a necessidade de impedir o bombardeio de Donbass pelas tropas ucranianas. Sabotagem Nord Stream pelos Estados Unidos podem fazer com que países abandonem a OTAN, de jornalista. As ações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em relação ao gasoduto russo-alemão Nord Stream revelaram sua verdadeira atitude relativamente à Alemanha e à OTAN, sugere Seymour West, jornalista norte-americano e autor de um artigo sobre o envolvimento de Washington na sabotagem dos gasodutos. A decisão dos Estados Unidos em explodir o gasoduto Nord Stream pode acabar com a unidade da OTAN, alertou West em uma entrevista exclusiva ao portal canadense West Standard. O jornalista argumentou que Biden cometeu um grande erro ao destruir os gasodutos que forneciam à Alemanha tão necessário gás natural. Ele disse à Alemanha e à OTAN: quando a situação ficar crítica, vou passar o problema a vocês. Vocês podem passar frio. Não me importa se vocês não estão dando dinheiro suficiente para a Ucrânia. Quem se lixem, disse West. Ele acrescentou que a questão agora é que vai ser o primeiro país a deixar a OTAN. O jornalista também afirmou que Biden está mentindo para os envolver em uma guerra, comparando suas lições com os 26º presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, que usou um ataque falso contra navios de guerra dos Estados Unidos no Golfo de Tonkin como pretexto para entregar na Guerra do Vietnã em 1964. No início de fevereiro, Seymour acusou a liderança dos Estados Unidos de orquestrar a destruição dos gasodutos Nord Stream no final de setembro de 2022. Estados Unidos não fornecerão ajuda esperada por Zelensky a fim de tomar a Crimeia, diz analista. Os Estados Unidos não fornecerão assistência esperada pelo presidente ucraniano Vladimir Zelensky para tomar a Crimeia, disse Scott Ritter, ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, analista militar independente. A posição oficial dos Estados Unidos, que nós vamos continuar apoiando a Ucrânia, temos dito repetidamente que a Crimeia deve ficar sob o controle de Kiev, que este é um objeto legítimo para as forças armadas da Ucrânia. Mas se olharmos para o que está por trás dessa palavra, veremos que não há literalmente nada. Esta retórica não terá efeito sobre a situação, muito menos não levará à vitória do conflito, observou ele em entrevista ao canal Julgando a Liberdade. De acordo com o analista, o encontro entre o presidente norte-americano Joe Biden e Zelensky foi mais um passo para fortalecer a imagem da Casa Branca como aliado do regime de Kiev. Entretanto, Hitler explicou que isso não significa nenhuma ação específica por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são um poço sem fundo, que tem estoques intermináveis de munição, acrescentou o analista. Não podemos destacar a possibilidade de que a Casa Branca possa agora revisar completamente os pacotes de ajuda militar ao regime de Kiev. Por causa do agravamento da situação em Taiwan, concluiu Hitler. Fala política do governo quer voltar gradual de imposto sobre a gasolina. A ala política do governo Lula quer prorrogar a desoneração dos combustíveis e enfrentar uma queda de braço com a equipe econômica que
argumenta não haver espaço fiscal para a medida de uma das ideias de estudo é de que a volta da cobrança de impostos federais seja feita de forma gradual. A decisão tem de ser tomada até a próxima terça-feira, quando termine o prazo da inserção do PIS/COFINS para gasolina e álcool. Outra alternativa em análise, segundo apurou o Estadão, é prorrogar a desoneração por um prazo curto, como 2 meses, que daria mais tempo para a Petrobras fazer as mudanças necessárias na sua política de preço e acompanhar a evolução do mercado. Sexta-feira, 24, o ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, afirmou que a decisão sobre a medida ainda não está tomada. Em relação aos combustíveis, ainda não há definição, afirmou, segundo apurou a reportagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que arbitra a disputa. Deve aguardar o retorno do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para bater o martelo. Haddad está na Índia em reunião do G20, chega ao Brasil no fim da tarde de hoje, mas só deve retornar a Brasília na segunda-feira. Lula se reuniu na manhã de sexta com o presidente da Petrobras, Jean Paulo Prats. No Palácio do Planalto estiveram presentes os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a Casa Civil, Rui Costa, além do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo. Em entrevista ao Estadão na quinta-feira, o número 2 da Fazenda reafirmou a oposição da equipe econômica a favor da reoneração. Além de discutir a questão dos preços, a reunião tratou do aumento da participação do gás natural no programa de reindustrialização. Lula avalia que é preciso encontrar uma fórmula para que os combustíveis não aumentem de uma hora para outra por causa do impacto no orçamento da classe média. Na avaliação do presidente, classe média também precisa ser compensada pelo que chama de erros do governo Bolsonaro. O ministro político do governo e a cúpula do PT argumenta que não pode haver uma reoneração agora, nesse momento de dificuldade na economia. O núcleo político está preocupado ainda com a popularidade de Lula, buscar medidas para agradar a classe média. O presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, defendeu nas redes sociais que a volta da tributação deve ser feita apenas depois de a Petrobras adotar uma nova política de preço. Não somos contra taxar combustíveis, mas fazer isso agora é penalizar o consumidor e gerar mais infração e descumprir compromisso de campanha, escreveu. A Fazenda vê perda de 28,8 bi com inserção. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é contra a prorrogação da inserção de impostos federais sobre os preços da gasolina e do álcool, que, pelos cálculos da equipe econômica, teria custo de 28,8 bilhões até o fim do ano. O ministro incluiu esse valor de arrecadação como volta da tributação no pacote de ajuste fiscal que apresentou no começo do ano para tentar reduzir o rombo das contas públicas de 100 bilhões, equivalente a 1% do PIB. Ainda neste ano, a desoneração de impostos federais sobre combustível foi aprovado no ano passado durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, fim de minimizar a alta de preços em meio à corrida eleitoral. A medida foi prorrogada por 2 meses pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dia 1º de janeiro. No início do ano, Haddad já havia obrigado pela volta da tributação dos combustíveis adotado no governo Bolsonaro, mas acabou sendo vencido pelo núcleo político do governo. Colaborou Eduardo Gayer. Banco centrais são limitados a lembrar o Financial Times. Em mais de 50 anos de jornalismo econômico, nunca dei tanto valor a este ou aquela linha de pensamento econômico, monetarista ou
estruturalistas sempre valorizavam suas linhas de pensamento. Os fatos mostravam que as surpresas da realidade punham as teorias por terra. Mesmo assim, políticos e comentaristas políticos que pouco entendem de economia ficam duelando dogmaticamente, esquecendo a realidade da sua volta no Brasil, o último tabu dos comentaristas ortodoxos e a independência do Banco Central. Não vejo como a sua eficiência na condução da política monetária para a defesa do poder de compra da moeda e a rigidez do sistema financeiro nacional tenha crescido com a Lei 179 aprovada na Câmara e no Senado, que lhe deu autonomia perante o Executivo em 24 de fevereiro de 2021, com o mandato de 3 anos do presidente e diretores não coincide com a troca de governo. Por sinal, uma das bússolas usadas pelo Banco Central do Brasil para guiar sua política monetária, vale dizer, a oferta da moeda é o grau dos juros para manter a economia dentro da trajetória das metas da inflação. Deu chabu 2 anos seguidos e tende a repetir em 2023. A verdade é que as metas de inflação são fixadas 30 meses antes pelo Conselho Monetário Nacional, integrado pelo ministro da Fazenda ou da Economia. É o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mantido este ano no cargo pelo mandato de independência, terá a companhia de Fernando Haddad como ministro da Fazenda e Simone Tebet como ministra do Planejamento. As metas têm sido ultrapassadas pelos fatos como a pandemia da Covid-19 em 2020 e 2021 e as consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia, que completou um ano, estava semana. Vejamos o caso de 2021, a meta fixada em junho de 2018 no governo Temer previa inflação de 3,75% com a tolerância de 1,50 ponto percentual para cima ou para baixo. O teto da meta era de 5,25%. A inflação, que já tinha ameaçado estourar o teto da meta em 2020, os alimentos subiram 14%, por falta de cuidado do governo na formação de estoques reguladores públicos ou nas iniciativas privadas, e o IPCA ficou em 4,52% graças à queda dos combustíveis, com recessão mundial abaixo dos 5,50% do teto da meta em 2020. O teto da meta era de 5%, 3,50% da meta, mais 1,50% da tolerância deu 5,79%, não por mérito do Banco Central, que fixou a taxa Selic em 3,75% em 3 de agosto, está até agora tentando acertar a meta nem do teto, como se fosse uma trave de rugby, puxado pela escala dos combustíveis e dos alimentos, reflexo da guerra na Ucrânia. A inflação acumula em 12 meses no IPCA, estava em 12,3% em abril. O então ministro da Economia, Paulo Guedes, ortodoxo de carteirinha com PhD ou Chicago, onde foi o aluno de Milton Friedman, rasgou seus escrúpulos para tentar aumentar as chances da reeleição do seu chefe, presidente Jair Bolsonaro. Tratou de intervir nos impostos dos preços que pesavam na inflação. Combustível começa pela gasolina, o item de maior peso na inflação, na formação das expectativas na energia elétrica, na comunicação. Guedes e Cia derrubaram a inflação, mas não conseguiu reeleger o presidente mesmo escoando bilhões de tesouro para as bolsas dos eleitores. O Banco Central, na sua independência, continuou firme na busca da meta quimérica, que tem teto de 4,75% para este ano, 3,25% da meta, mais 1,50% de tolerância. RCN teve que se justificar na carta formal ao novo presidente
do CMN, Fernando Haddad, porque estourou a meta de se Bolsonaro tivesse sido eleito, a trajetória dos juros das medidas fiscais para corrigir as renúncias bilionárias para agradar uma parcela de eleitorado de maior poder aquisitivo, donos de carros, motos, jet ski, começariam a ser implementado em novembro do ano passado. Sobrou para Lula uma mini recessão causada pelo freio na economia causada pela escalada de juros básicos, a Selic, que está cada vez maiores em termos reais, descontada a inflação na medida em que a inflação destiladaamente deu 5,63% da prévia do IPCA 15 de fevereiro. O ponto do iceberg, a crise de americanos, só ponto do iceberg está escondendo não apenas mais de 20 bilhões em dívidas não contabilizadas, ela é uma amostra do que está por vir. Os consumidores estão cortando as compras devido aos juros que esfriaram a economia. As vendas em novembro e dezembro foram ruins e continuaram em janeiro e fevereiro. O desemprego tende a crescer novamente. Tudo isso foi percebido pelo presidente Lula quando saiu criticando as atitudes inertes do Banco Central e aproveitou para dizer que em seus 2 primeiros governos, quando não havia independência, o Banco Central, sob o comando de Henrique Meirelles, que ganhou status de ministro para não ser demitido, o alvo das CPIs, tinha plena autonomia. Quem quiser entender a real capacidade dos bancos centrais em atuar no controle da inflação, recomendo a leitura da excelente do artigo publicado no Financial Times na quinta-feira, 23 de fevereiro, distribuiu num grupo de amigos pelo economista Cláudio, contador e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das bíblias do pensamento ortodoxo influente jornal da economia e finanças no Reino Unido, trouxe esclarecer o artigo da economia. Cláudio, o título já diz muito. Fed sozinho não pode derrubar a inflação. Cláudio tem conhecimento da causa. Ele integrou no período de 2007 e 2019 o time de economista do Federal Reserve Bank de Nova York, que executa a política monetária. Estava lá quando eclodiu a maior crise financeira do capitalismo moderno, a crise do subprime de agosto de 2008, que provou forte recessão mundial em 2009 e 2010. No subtítulo, ele mostra a incapacidade do Banco Central em liderar sozinho no combate à inflação. Gestão da demanda não é eficiente para lidar com o aumento de preços impulsionados pela oferta. A política fiscal deve fazer sua parte antes que os ortodoxos defensores do equilíbrio fiscal, que parece ser uma premissa palmar, comemore. Vale lembrar que, em meio ao descontrole dos gastos, como ocorreu nos Estados Unidos no final dos anos 70, se o Banco Central pisar no freio e elevar ao infinito os juros, como fez Paulo Bowbeck, frente de Fed, a inflação pode até cair por falta de fôlego da demanda, mas antes da economia americana combalear, quebraram, os países emergentes se endividaram para fazer investimentos estruturais em suas economias para se ajustarem ao novo patamar dos preços do petróleo, triplicado em setembro de 1973, o que voltaram a explodir em dezembro de 1979 com a guerra entre o Irã e o Iraque. 2 dos 5 maiores produtores da época, Cláudio, que ganhou fama e reputação por ter criado no Fed um indicador Sun-Hurley,
que avalia em tempo real se a economia americana está em recessão, segundo a regra, sempre que a média móvel trimestral da taxa de desemprego fica 0,5 ponto percentual acima do ponto mais baixo. Nos últimos 12 meses, o país está em recessão. Tem sido assim desde os anos 70, que o nosso Banco Central está a dever inovação para medir a eficácia da sua política. De férias forçados nos Estados Unidos sem cartão corporativo, Bolsonaro reclama de salário de 33 mil. O ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, insinuou que o salário de chefe do executivo não compensa, tendo em vista as responsabilidades do cargo. Falando em um culto evangélico na quinta-feira 23 nos Estados Unidos, ele citou o valor que costumava receber à frente do Executivo Federal, converteu em dólares. A remuneração questionou compensa. Alguém sabe quando foi o meu salário bruto em dezembro no ano passado? 33 mil reais. Dá aí 6 mil dólares. Compensa, você não vai parar lá para ser compensado financeiramente, afirmou a Igreja Nova Esperança, na Flórida. O ex-presidente reclamou da quantidade de problemas que enfrentou em seu mandato e do fato de ter de trabalhar muito. Ele se queixou que não tinha tempo para ver sua mulher, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que muitas vezes ele já estava dormindo quando ele retornava ao Palácio da Alvorada. No começo eu falava, meu Deus, qual foi o meu pecado para estar sentado nessa cadeira? Só problemas, disse em tom bem-humorado. À frente do Palácio do Planalto, Bolsonaro recebia o salário do presidente em sua época era de 30.934,70 de remuneração e sofreu reajuste no fim de 2022 e foi 39.293,32, sendo que o novo valor passou a valer em janeiro deste ano. O ex-presidente também recebeu aposentadoria do Exército de cerca de 12 mil mensais. Ao deixar o executivo, passou a receber ainda aposentadoria como deputado, corresponde a 32,50% do subsídio parlamentar, crescido de 20 e 35 de remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional, que deve superar um valor de 30 mil por mês. Agora, longe dos cargos públicos, ele vai receber ainda o salário do PL de 39 mil. Ainda segundo o ex-presidente, o governo Luiz Inácio Lula da Silva não tem como dar certo. Ele apontou suposta falta de qualificação dos ministros do petista e afirmou que a esplanada era melhor em seu mandato. O político do PL também criticou a ministra do Esporte, Ana Moser. Comparou a ex-presidente Dilma Rousseff, supostamente se referindo a gafes em discurso. Tem alguns lá que, pelo amor de Deus, eu vi a ministra do Esporte falando esses dias. Eu falei assim, aluna da Dilma, afirmou Bolsonaro. Europeus usam empresários brasileiros para comprar fazenda do tamanho de São Paulo na Amazônia. INCRA quer anulação. Existe uma disputa judicial envolvendo o INCRA e Agrotex, cujos donos são empresários espanhóis e portugueses. A entidade brasileira quer anular a compra de uma fazenda de 190 mil hectares maior que a cidade de São Paulo, voltada para exportação de madeiras nobres. Além de apontar a questão de preocupação ambiental, a entidade brasileira entende que a aquisição dos empresários europeus fere a legislação do país sobre a compra de terras por estrangeiros. Segundo o grupo estrangeiro, o sócio majoritário
da empresa continua sendo o brasileiro Moacir Crocetta. E de acordo com a lei, todas as informações estão sendo prestadas às autoridades. A Agrotex usou o subterfúgio para contornar a restrição, diz o INCRA. Segundo o órgão, há indícios de que a empresa tenha firmado um contrato de parceria de fachada com a brasileira Batisflor. Segundo a apuração do UOL, há indícios de que o contrato denominado de parceria tenha sido celebrado apenas para contornar os 6 restritivas, uma vez que se trata de contrato celebrado entre empresas com controle comum estrangeiro. O Agrotex extrai madeira nobre do local para exportação. Dentre as espécies exploradas estão mogno, cedro, jatobá, camaru, garapá e cerejeira. A empresa diz que sua atividade madeireira respeita o meio ambiente. Pelo plano de manejo, a empresa pode explorar 3% da propriedade por vez, deixando os outros 97% preservado. O Agrotex também tem vendido créditos de carbono. O modelo do crédito de carbono permite que implanta árvores ou adota práticas sustentáveis de manejo do solo. Por exemplo, receba dinheiro de empresas a fim de compensar as emissões de carbono da compradora. O INCRA recebeu uma denúncia anônima sobre o caso após analisar a documentação apresentada e solicitar parecer da Advocacia Geral da União. Do órgão concluiu que a venda deve ser considerada nula. A lei que restringe a aquisição de terras por estrangeiros na década de 1970, o objetivo é garantir a soberania nacional e evitar a insegurança alimentar. Por trás da lei é uma preocupação de que, se houve uma crise ambiental, uma crise de fornecimento mundial, o país possa ter uma política de volta à sua produção para o mercado interno. Busca por 6 desaparecidos prossegue em São Sebastião, São Paulo. 6 pessoas ainda estão desaparecidas após a tragédia provocada pela chuva na cidade de São Sebastião, no litoral norte paulista. O Corpo de Bombeiro segue com os trabalhos de busca por essa vítima na vila de Sai, local onde houve desligamento de terra e soterramento de casas e de pessoas. Segundo o governo de São Paulo, 59 mortos foram confirmados até o momento, 158 em São Sebastião, em uma criança em Ubatuba, e 54 corpos já foram identificados, liberados para o sepultamento. São 19 homens, 17 mulheres, 18 crianças. A Prefeitura de São Sebastião informou que há 1.095 pessoas obrigadas atualmente em escolas, creche, igreja, organizações não governamentais, ONGs. Já o governo paulista informou que as chuvas deixaram 2.255 pessoas desalojadas e 1.815 desabrigadas em todo o litoral norte. Em boletim publicado neste sábado 25, a Prefeitura de São Sebastião informou que as buscas estão concentradas no local mais provável para encontrar esses corpos. Conforme a avaliação de bombeiros, a expectativa do município era que as vítimas fossem encontradas ainda hoje. Os bombeiros, por sua vez, não deram uma previsão para o fim dos trabalhos no local. Entramos hoje no 7º dia de operação. Após a ocorrência, nesse momento temos uma única frente de trabalho. Até ontem tínhamos 3 frentes e hoje fechamos com um único ponto, onde possivelmente estão essas vítimas desaparecidas, que foram indicadas pelos familiares e pelos moradores próximos, disse o portal do Voz do Corpo de Bombeiro, Capitão Maicon Cristo, em entrevista à TV Brasil. Em destaque
que as buscas só terminam quando o último corpo foi encontrado, só se encerra quando a gente tirar a última vítima que está sendo buscada, que teve o desaparecimento noticiado encerrado. Isto ainda há muitos outros passos envolvendo a prefeitura, governos e diversas secretarias que não se encerra tão logo, acrescentou. Ainda segundo o porta-voz, com a maior dificuldade, eles encontram na busca e a logística temos um volume muito grande. O entulho, terra, lama, árvore, quando desceram o morro, precisamos movimentar tudo isso, precisamos tirar do local onde possivelmente estão essas vítimas e levar para o outro ponto. Para isso, precisamos conseguir acessar o local com caminhões, maquinários. Esse trabalho de movimentação dessa massa que está trazendo mais dificuldades para a gente neste momento, explicou o capitão. Volta às aulas. Por causa da tragédia provocada pela chuva, a Prefeitura de São Sebastião decidiu adiar para dia 6 de março o início das aulas e demais atividades letivas da rede pública municipal. A alteração do calendário escolar se deve ao estado de calamidade pública que foi decretado pelo governo municipal em virtude das fortes chuvas que atingiram a cidade no último domingo 19. As escolas estão sendo utilizadas para receber as famílias que foram desalojadas e desabrigados ou para ação voluntária como distribuição de alimentos. Tragédia. As chuvas que atingiram os municípios do litoral norte paulista no carnaval, como a cidade de São Sebastião, resultaram em uma das maiores tragédias da história do estado. Foi o maior acumulado de chuva que se tem registro no país, atingindo a marca de 682 milímetros em Bertioga e 626 milímetros de São Sebastião. General britânico revela o triunfo da Rússia, que pode mudar o rumo das operações na Ucrânia. O reforço papel da Força Aeroespacial da Rússia pode mudar o rumo da operação militar especial na Ucrânia, disse general britânico aposentado Richard Barrons em entrevista ao Daily Star. De acordo com o ex-chefe do Comando das Forças Conjuntas do Reino Unido, a Força Aeroespacial da Rússia até agora tem tido pouca participação nas ações militares, mas o uso de aviões de combate e helicópteros, junto com um grande número de mísseis, poderia esmagar o sistema de defesa antiaéreo da Ucrânia e alterar a situação no campo de batalha. A única coisa que diferente agora é a sensação de que a Rússia está acumulada muitos meios aéreos que pode alcançar a Ucrânia, tanto avião como helicópteros de combate, explicou o general. Pode ser que quando eles chegarem ao momento certo, nessa ofensiva veremos uma participação muito maior da força aérea deles, Rússia acrescentou. Anteriormente, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que a Força Aeroespacial do país derrubou diversos aviões ucranianos Su-24, MiG-29, na República Popular de Donetsk. Desde 24 de fevereiro de 2022, a Rússia realiza uma operação militar especial para desmilitarizar e desnazificação a Ucrânia, atentando ao pedido das Repúblicas Populares de Donetsk, Lugansk e RPL, após a intensificação dos ataques das tropas ucranianas na região. Governos ocidentais mentem sobre o verdadeiro propósito do conflito na Ucrânia, diz parlamentar alemã. As autoridades ocidentais estão empregando métodos orwellianos ao tentar convencer os eleitores de que os tanques teriam a paz para a Ucrânia, e o objetivo da luta seria supostamente proteger os valores ocidentais, disse parlamentar alemã do partido de esquerda Die Linke, Sarah Wojciechowski. A distopia mais conhecida do romancista britânico George
Orwell sobre totalitarismo e propaganda em 1984, cuja referência foi utilizada pelo parlamentar alemão no partido de esquerda Die Linke, Sarah Wagenknecht, para sustentar o seu ponto de vista sobre o conflito ucraniano. George Orwell sabia que se todos acreditassem na mentira disseminada, então as mentiras entrariam para a história e se tornaria verdade. Portanto, dizemos claramente que não acreditamos mais em suas mentiras. Sabemos que as armas matam e os tanques existem para travar guerra. Sabemos que nossa liberdade não é protegida na Ucrânia, disse Wagenknecht durante uma manifestação em Berlim contra o contínuo apoio militar ao país. O propósito do conflito na Ucrânia não é defender nenhum valor, mas expandir a influência dos Estados Unidos na organização do Tratado do Atlântico Norte da OTAN, sob o pretexto de solidariedade com a Ucrânia. Isso é mentira. Solidariedade seria tentar fazer de tudo para impedir as mortes. Solidariedade é salvar vidas, não destruí-las. Defender a paz, não a guerra. Não requer tanques, requer diplomacia, negociações, vontade de compromisso de ambos os lados, disse Wagenknecht. A política alemã disse que a parte da verdade foi o fato de que as negociações de paz medidas com Israel e Turquia em 2022 falharam, não por causa da Rússia. Ainda assim, ele instou Moscou a sinalizar sua prontidão para negociar agora. No sábado, 25 milhares se reuniram perto do portão de Brandeburgo, em Berlim, para exigir que a Alemanha ajude a promover um processo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, em vez de canalizar as armas mortais para Kiev. A manifestação pela paz foi organizada pelo Die Linke, que estimou a presença de mais de 50 mil pessoas. Os manifestantes foram vistos agitando bandeiras da paz e segurando cartazes que diziam "Faça a paz sem armas, a diplomacia em vez de entregá-la de armas". Durante o protesto, o partido de esquerda exigiu que chanceler Olaf Scholz interrompa a escala de entrega de armas e se concentre em promover um cessar-fogo, a negociação de paz para evitar uma terceira guerra mundial. Uma petição lançada por Wagenknecht no site Change.org esse mês foi assinado por quase 650 mil pessoas. CIA vê possibilidade de China fornecer armas pesadas à Rússia como arriscada e imprudente. O diretor da Agência Central de Inteligência norte-americana disse que a liderança chinesa está considerando prestar ajuda militar direta à Rússia. William Burns, diretor da Agência Central de Inteligência CIA, na sigla em inglês dos Estados Unidos, declarou na sexta-feira 24 que a China está considerando fornecer armas letais à Rússia para sua operação militar especial na Ucrânia. Em uma entrevista à emissora CBS News publicada no sábado 25, Burns comentou as declarações de 18 de fevereiro. Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, também a CBS News, sobre os supostos dados obtidos por Washington relativamente a essa questão. Quem confiante você está na inteligência de que isso é algo sobre a qual o próprio Xi Jinping pode mudar a ideia? Perguntar a moderadora Margaret Brennan. Estamos certos de que a liderança chinesa está considerando fornecer equipamento letal à Rússia, mas não vemos que uma decisão definitiva tenha sido tomada. Ainda não vemos a evidência de remessas reais de equipamentos letais, respondeu o chefe da CIA.
Breman também perguntou se o objetivo da Casa Branca em compartilhar informação da agência norte-americana e dissuadir Pequim de tomar tal decisão. Bernos confirmou que esse plano é que tal ajuda for fornecida seria uma aposta muito arriscada e imprudente. Desde 2015, mais particularmente após o começo da operação especial da Rússia na Ucrânia, que os países ocidentais têm enviado diversos tipos de apoio militar a Kiev. Comissões de Relação Exterior, Defesa Nacional do Senado Federal, CRE, vai analisar projetos sobre crimes contra a humanidade, da Agência Senado. Quando se reunir pela primeira vez em 2023, a Comissão de Relações Exteriores, CRE, já terá uma pauta de projeto nas mãos que não é extensa, mas os itens de peso são apenas 4 projetos de lei e 6 acordos internacionais. Um dos projetos veio da CPI da pandemia, realizado no Senado em 2021. Ele tem a ver com a cooperação do Brasil com o Tribunal Penal Internacional e também trata de detalhamentos sobre o crime de genocídio, PL 3817/2021. O projeto lista de formas de cooperação que incluem prisão preventiva e produção de provas e busca e apreensão, interrogatório e proteção de testemunha e requisição deve ser feita pelo tribunal por vias diplomáticas e levada a cabo pelo Ministério da Justiça. Obstrução e cooperação pode resultar em pena de 2 a 5 anos de reclusão. O texto também trata de definir os crimes de genocídio de guerra contra a humanidade. As penas poderão ser aplicadas mesmo em caso de tentativa não consumada. Os crimes são imprescritíveis e não são sujeitos a anistia, indulto ou liberdade provisória e punibilidade do agente só se extingue em o caso de morte. Senador Randolfo Rodrigues, rei de Amapá, era o relator designado até o final do ano passado, mas com a mudança de legislatura, o projeto retornou à comissão para distribuição. É possível que o mesmo relator seja designado novamente, o BNDES. Outro projeto na fila da CRE trata de condições para empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para grandes empresas, PL 6039/2019, segundo o texto. Esse crédito fica adicionado à aprovação pela empresa do contrato ou convênio de parceria técnica com uma universidade pública brasileira. Empresas consideradas de grande porte são aqueles que ativos totais que excedem 240 milhões ou com receita brutal anual superior a 300 milhões. A proposta do senador veneziano Vital do Rego, MDB, Pernambuco, que justifica afirmando que as operações de crédito do BNDES são muito vantajosas para os tomadores de empréstimo, como juros subsidiados e prazo mais longo. Sendo assim, o senador julga importante que essas operações cobrem uma contrapartida social. O projeto já esteve nas mãos de 2 senadores, mas nenhum deles tem mandato atualmente, portanto, ele será redistribuído para uma nova relatoria. O ex-senador Antônio Anastasia, Minas Gerais, deu a parecer favorável, enquanto Fernando Bezerra Coelho, MDB, Pernambuco, foi o contrário, acordos e embaixados. Além dos projetos da Lei CRE, vai analisar os acordos internacionais assinados pelo Brasil. 2 deles, PDLS 1103/2021, 1107/2021, foram firmados com a Ucrânia em 2010 e 2011, envolveu cooperação técnico-militar. Os mais recentes da lista foram aprovados nesta semana pela Câmara dos Deputados, ainda não foram remetidos oficialmente à comissão. A CRE também vai precisar lidar com as trocas de indicações para embaixadas brasileiras. O resultado da mudança do governo
Em 2022 e 2023, 8 renomeações feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foram retiradas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda não enviou os novos nomes. As embaixadas envolvidas incluem Argentina, França e Itália, além da representação brasileira junto à Organização Mundial do Comércio, OMC. Também poderão ir para o CRE as indicações para a diretoria da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, órgão criado em 2021 e cujo comando ainda não foi preenchido. Comissão. A primeira reunião do CRE no ano será dedicada a eleger e empossar seu presidente e vice-presidente. Ele ainda não tem data para recorrer à presidência. Deve ficar com o MDB ou o PT. A comissão tem 19 membros titulares e 19 suplentes. Atualmente, ele não tem nenhuma subcomissão em funcionamento. No biênio anterior, 2021-2022, a comissão teve 3 presidentes em virtude de licença tiradas pelos senadores que ocuparam o cargo. Todos eram de bancada do PP. Cátia Abreu Tocantins foi eleita originalmente para o cargo. Ele fez dela a primeira mulher presidir a CRE e deu lugar a Margarete Busetti, MT, e depois o Esperidião Amin, Santa Catarina. A CRE é uma das comissões mais antigas do Senado. Ao lado da Comissão da Constituição, a Justiça, CCJ, e as duas são as únicas que estão em atividade continua desde antes da promulgação da Constituição Federal em 1988, além de temas referentes às relações internacionais do Brasil, incluindo o comércio exterior. CRE também trata de questões relacionadas à defesa nacional e às Forças Armadas. Pontes cobra Ministério sobre Previdência contra gripe aviária. Senado, astronauta Marcos Pontes Pérez, São Paulo, apresentou 3 requerimentos pedindo informações ao Ministério da Saúde, da Agricultura, da Ciência e Tecnologia sobre as providências que estão tomando para enfrentamento da gripe aviária no Brasil. Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde, OMS, confirmou casos de contaminação em seres humanos no Camboja. Pontes explica que o vírus causador da gripe aviária é particularmente fatal em aves como galinhas e perus, que são as mais comuns nas criações brasileiras. Além disso, o vírus pode sofrer mutações que permitem a transmissão para mamíferos, com confirmação de casos em humanos. O senador afirma ser necessário redobrar os cuidados. O sistema de criação da avicultura predominante no Brasil emprega mais alta tecnologia e conhecimento científico na produção. A prevenção de influenza aviária, especialmente favorecida por essas características, mas como vimos, o vírus pode se adaptar a causar prejuízo importante para a saúde animal humana, podendo ter repercussão social e econômica, afirma ele na justificativa para o requerimento. Para o Ministério da Saúde, RQS 77/2023, Pontes pergunta se há casos recentes em seres humanos. Quais as medidas de vigilância contra esse tipo de transmissão? Também pergunta se há previsão de monitoramento genômico em caso de casos confirmados em humanos. Quais laboratórios são credenciados para esse serviço? Para o Ministério da Agricultura, RQS 76/2023, o senador pergunta sobre o monitoramento de animais, tanto em criação quanto silvestre, e se há registro de contaminação em aves de produção ou em aves migratórias. Ela também quer saber sobre os protocolos adotados pelo Ministério para essa fiscalização. Quais são os laboratórios e pesquisadores envolvidos? Já para o Ministério da Ciência e Tecnologia, RQS 78/2023, Montes pergunta se há dificuldade na obtenção de amostras para o monitoramento de aves silvestres, o que pode ser feito para superar essas dificuldades. Também quer saber sobre o trabalho
da rede vírus, um comitê do Ministério para formular iniciativa de combate a viroses emergentes. A OMS classificou como preocupante a situação para a gripe aviária causada pelo vírus H5N1, que tem registro aparições crescentes em Minas, em vários países, inclusive a América do Sul, e os casos registrados no Camboja são os primeiros de contaminação humana, mas a OMS ainda não determinou se a transmissão aconteceu entre as pessoas ou se todos os casos vieram de contato com animais infectados. H5N1 foi responsável por uma epidemia de gripe aviária entre 2005 e 2006, concentrado principalmente na Ásia. Os vírus apresentam uma taxa de mortalidade superior a 50% em humanos, mas a contaminação é muito rara entre aves de criação, especialmente galinhas, doença quase sempre letal. O Senado entrega comenda de Câmara Cascudo incentiva a cultura no dia 28. Essa agenda para as 10 da terça-feira 28 no plenário do Senado. A sessão especial de entrega de comenda incentivo cultura Luiz da Câmara Cascudo, instituída em 2008, com decorações destinadas a personalidades, instituições e grupos que tenham contribuíram com o fortalecimento da cultura, do folclore e dos saberes tradicionais no Brasil. A indicação dos agraciados é feita pelos senadores. Nessa edição serão homenageados Flávio Capitulino, Milton Nascimento, Pedro Machado, Mastrobuono, Yara Tupinambá e o Instituto Inhotim Histórico. Portugal Luiz da Câmara Cascudo, em 1898-1986, foi historiador, antropólogo, advogado e jornalista. Viveu em Natal e dedicou-se ao estudo da cultura brasileira. Pesquisador das manifestações culturais, deixou extensa obra, entre os quais o Dicionário de Folclore Brasileiro. Em 1952, sua obra completa engloba mais de 150 volumes. A criação da comenda partiu da então senadora e atual governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Foi instituída por resoluções do Senado. A condecoração entregue 5 personalidades, instituição ou grupo analisados por um conselho composto por uma representante de cada um dos partidos políticos com assento na casa. Papa Francisco pede desculpa aos russos que possa ter ofendido. Papa Francisco, quando os cristãos ortodoxos celebram o Dia do Perdão, pediu desculpa aos que pode ter ofendido na Rússia e pediu aos russos e ucranianos que se perdoem, disse o presidente da União Mundial dos Velhos Crentes, Leonid Sevastianov. O Papa convida russos e ucranianos, neste domingo 26, se perdoarem mutuamente, a perdoarem todas as ofensas e a sentarem para negociar. Ele também pede neste dia o perdão de todos aqueles que já têm ofendido. Antes de tudo, aqueles que ofendeu na Rússia, disse Sevastianov, que se corresponde com o pontífice. Segundo o presidente da entidade, Francisco também enfatizou que a virtude cristã é o perdão mútuo e a proteção da vida humana. No mundo, não há objetivo pelo qual a vida das pessoas possa ser sacrificada. Neste domingo, antes do início do período da Quaresma, que em 2023 começa em 27 de fevereiro, nas igrejas ortodoxas e realizando o serviço de perdão, durante o qual, segundo a tradição, os crentes pedem perdão uns aos outros. Durante o ritual, os sacerdotes e fiéis pedem perdão uns aos outros. Normalmente eles dizem: me perdoe. A resposta é: Deus vai te perdoar. Eu te perdoo.
Me perdoe, a tradição que se tornou muito popular faz com que as pessoas peçam desculpas umas às outras ao longo do dia, comportamento que tem se estendido às redes sociais. Internauta se diverte com Pelosi, sendo questionado sobre a ação da Bolsa Ajuda à Ucrânia. Diversos usuários de mídias sociais parecem ter se divertido bastante com as perguntas de um anônimo a Pelosi, mas não parecem muito entusiasmados com a reação da democrata. Parece não haver descanso para o ex-presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. Dessa vez ela foi confrontada em público por um homem em busca de respostas sobre certos aspectos da política dos Estados Unidos. Em um vídeo publicado no Twitter esta semana, Pelosi pode ser vista sentada à mesa do que parece ser um café localizado em São Francisco, de acordo com a descrição, quando um espectador se aproxima dela e começa a fazer perguntas enquanto filma o encontro. Você pode nos dizer por que temos mais de 150 bilhões de dólares, cerca de 781,5 milhões, indo para a Ucrânia, quando temos sem teto nas ruas de suas próprias cidades? Perguntou o homem, antes de ser prontamente conduzido para fora pela equipe que filmava com Pelosi. Enquanto estava sendo conduzido para fora, o homem também tentou pedir a Pelosi algumas dicas sobre como negociar de ações na Bolsa de Valores, improvável referência às alegações de que sua família obteve informações privilegiadas no mercado e se o filho dela está envolvido como Hunter Biden. Como homem corajoso, pergunta a Nancy Pelosi por que a América está enviando bilhões para a Ucrânia, enquanto o sem-teto dorme nas ruas de seu distrito. Dê a este homem um Prêmio Nobel da Paz por tentar impedir a Terceira Guerra Mundial. A própria Pelosi, no entanto, não parecia ansiosa para conversar com fornecer resposta significativa para os questionamentos. Muitos usuários valorizaram a postura do homem por confrontar o ex-presidente da Câmara e outros zombaram de Pelosi pela atitude que ela exibiu no vídeo e até expressaram esperança de vê-la em Guantánamo, prisão militar dos Estados Unidos. Já outros internautas acabou rotulando a de bruxa desposta nazista. Lula faz baterias de exame em Brasília. A Liberdade diz mídia. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, realizou uma bateria de exame em Brasília neste sábado 25 e foi liberado. Conforme informou o portal UOL, Lula realizou ressonâncias na coluna e no quadril. Os exames já estavam previamente marcados e foram feitos para monitorar as inflamações nas articulações. Na segunda-feira, 27, o presidente participa do lançamento de campanha Mobilização Nacional pela Vacinação, que prevê ações para ampliar as coberturas de todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde do SUS. Na primeira etapa, o foco será o reforço da imunização contra a Covid-19 através da aplicação da vacina bivalente. Lula deve se vacinar no evento para estimular a população. Desde que assumiu a presidência, Lula vem engajando o Brasil nos principais temas em debate na política internacional. O mandatário tem se colocado à disposição para intermediar negociações de paz e encontrar uma solução para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
Lula tem defendido a necessidade de se criar um grupo de países que não estão envolvidos no conflito para encontrar a possibilidade de fazer a paz, mesmo com a pressão do Ocidente para enviar armamentos e munição. Brasília mantém a posição neutra em encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Washington. Lula pregou a criação do grupo e defendeu a presença da China nesse espaço. O outro tema internacional que o governo quer que se envolve é a questão da regulação das redes sociais. Na quarta-feira, 22, o mandatário enviou uma carta à Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura, UNESCO. Na cultura, defendeu uma ação do organismo a fim de combater a desinformação. MRE brasileiro diz que Brices tem ambiente confortável para negociar o fim do conflito na Ucrânia. Para o chanceler brasileiro, Brices pode ter um papel fundamental nas negociações da paz do conflito na Ucrânia. Em entrevista para o jornal Estadão, nesse domingo 26, Mauro Vieira afirmou que os Brices podem criar um ambiente confortável para as negociações da paz na Ucrânia. Ele defendeu a estratégia lançada pelo Brasil na última semana, que pretende criar um grupo de países não envolvidos para negociar o fim das hostilidades. Para ele, China, Índia e África do Sul podem auxiliar nas discussões para o fim do conflito ucraniano. Chanceler lembrou que os países que compõem a aliança não confrontam a Rússia nas votações da Organização das Nações Unidas da ONU. É preciso que os Estados Unidos e China entrem em sintonia, porque sem China não há solução, defende o chanceler Mauro Vieira. De acordo com a publicação, Vieira ainda ousa admitir algo que os Estados Unidos, Europa e Ucrânia rejeitam peremptoriamente nas negociações: a possibilidade de Donbas ser mais russo, ficando sob controle da ONU por um tempo pré-determinado. Nessa quinta-feira, 26, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Michel Galuzin, disse que Moscou está avaliando a proposta apresentada pelo presidente do Brasil para a resolução do conflito na Ucrânia. Galuzin frisou que a opinião do Brasil é importante para a Rússia, tendo em vista a parceria entre os dois países, dando no cenário bilateral quanto mundial. Lula tem defendido a necessidade de se criar um grupo de países que não estão envolvidos no conflito para encontrar a possibilidade de fazer a paz. Mesmo com pressão do Ocidente para enviar armamentos e munição, Brasília mantém a posição neutra. Em encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Washington, Lula pregou a criação do grupo e defendeu a presença da China nesse espaço. Jake Sullivan e Biden destaca fornecimento imediato de caça F-16 para a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, continua descartando conceder à Ucrânia seu pedido por caça F-16. Disse o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, neste domingo 26, o F-16 é uma questão para mais tarde. É por isso que o presidente Biden disse que por enquanto não está avançando com eles. Disse Sullivan à CNN, comentando a possibilidade de fornecer jatos para Kiev no futuro. O Departamento de Energia dos Estados Unidos sustenta a hipótese que Covid-19 vazou do laboratório de Smith. O Departamento de Energia dos Estados Unidos, que administra uma rede de laboratórios nacionais de biopesquisa, juntou-se ao FBI para afirmar que a pandemia de Covid-19 surgiu de um tubo de ensaio em um laboratório de Wuhan, informou a mídia norte-americana neste domingo 26, citando um documento confidencial. O documento secreto, com menos de 5 páginas, foi fornecido à Casa Branca e a alguns membros selecionados do Congresso dos Estados Unidos como uma atualização
de um relatório de inteligência de 2021 diz que o Departamento de Energia não tinha certeza sobre a origem do vírus, disse o jornal. O Departamento de Energia, o Escritório Federal de Investigação, agora sugerem que o surto resultou em um acidente em um laboratório em Wuhan que a mídia diz ser o centro da pesquisa do coronavírus da China. Quando outras agências federais dos Estados Unidos, juntamente com o painel nacional de inteligência, acreditam que o novo coronavírus decorreu da transmissão natural, enquanto a Agência Central de Inteligência e outra agência que as autoridades se recusaram a identificar permanece indecisa. De acordo com as pessoas que lerem o relatório, o Departamento de Energia fez um julgamento com pouca confiança, informou a mídia. A conclusão e supostamente baseado em novas informações que as autoridades norte-americanas que conversaram com The Wall Street Journal se recusaram a elaborar a atualização. Também reafirmou a crença da agência de que a Covid-19 não foi resultado de um programa chinês de arma biológica. O relatório de inteligência dos Estados Unidos de 2021 concluiu que o vírus circulou pela primeira vez em Wuhan no março de novembro de 2019. A comunidade científica política dos Estados Unidos discute desde então se ele escapou de laboratório ou emergiu naturalmente e soltou em um animal infectado para um humano. A China repetidamente criticou a sugestão de que seu programa de pesquisa biológica poderia ter sido a origem do surto que matou milhões de pessoas em todo o mundo, desde que a Organização Mundial da Saúde, OMC, declarou o início da pandemia de Covid-19 em março de 2020. Mais de 95% do desmatamento na Amazônia é ilegal, diz climatologista. Em entrevista à CNN, Carlos Nobre, climatologista, pesquisador do IEA da USP, comenta alerta do INPE sobre recorde de desmatamento na Amazônia ilegal em fevereiro, antes mesmo do mês acabar. Em entrevista à CNN, neste domingo 26, Carlos Nobre, climatologista e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, IEA, da USP, afirmou que mais de 95% do desmatamento registrado na região da floresta amazônica é legal. O Instituto Nacional de Pesquisa Especial do INPE tem uma listagem de todo tipo de desmatamento e de corte raso. A degradação florestal, principalmente associada à extração ilegal da madeira, mineração ilegal com pista de pouso, por exemplo, para o garimpo, queimadas, disse ele. Com esse listagem, o INPE produz dados diariamente e enviará para o órgão de fiscalização. Mais de 95% do desmatamento da Amazônia são ilegais e precisam ser eficazmente combatidos. O comentário do pesquisador e climatologista ocorre em meio ao alerta do órgão federal sobre o nível recorde de desmatamento na Amazônia ilegal em fevereiro, antes mesmo do mês acabar. De acordo com a plataforma Terra Brasilis, desenvolvidas pelo INEP, foram registrados 208,75 km² de desmatamento apenas entre 1º e 17 de fevereiro. Esse número supera o acumulado mensal ao longo do mês completo de toda a série histórica iniciada em 2016. Os números, segundo o especialista, indicam necessidade de ação, inclusive em prol da própria economia. O agronegócio moderno já enxerga que não é esse caminho. O que economicamente é péssimo para o agronegócio, como o novo marco legal da Europa deste janeiro de 2021,
O Brasil não consegue exportar nenhuma quantidade de alimento, grãos e carne feitos em áreas desmatadas, afirma ele. E não é só a Europa, não a China também. O maior importador de produtos brasileiros também vai entrar nessa política. E isto é uma preocupação mundial para que a agricultura não contribua para o desmatamento e emissão de gases do efeito estufa. Pequim acusa CNN de aumentar tensões no Mar do Sul da China. Editorial do Global Times, nesse domingo 26, afirma que o avião espião da Marinha dos Estados Unidos que voou sobre o Mar do Sul da China, levando o jornalista da CNN, mostrou que o verdadeiro agressor são os militares norte-americanos. A imprensa estatal da China publicou um editorial para se defender das acusações da CNN, após um caça chinês confrontar um avião espião dos Estados Unidos em mais de um episódio que demonstra as tensões no Mar do Sul da China. Para Pequim, a resposta de seus militares foi profissional e eficaz, pois o verdadeiro agressor são os militares dos Estados Unidos que frequentemente enviam um avião espião à porta da China para reconhecimento próximo. De acordo com a CNN, sua equipe estava a bordo da aeronave americana quando surgiu um caça chinês emitindo um alerta no rádio da aeronave P-8 da Marinha Americana. Ainda foi relatado que a caça o chinês se aproximou armado com mísseis a ar para interceptar o avião espião americano, ficando apenas 150 metros a bordo. A CNN descreveu que os encontros com evidências das tensões que estão surgindo no sul da China, em Washington e Pequim, para o Global Times, embora os relatórios da mídia dos Estados Unidos tenham como objetivo exagerar a teoria da ameaça da China aos Estados Unidos, fazem atos de provocações na porta de outro país e não permite que o país ameaçando tenha a reação necessária. Os Estados Unidos devem refletir sobre suas ações hegemônicas e para de provocar problemas na porta da China, em vez de jogar lama na China, que está protegendo seus próprios direitos, escreve a publicação. A reforma agrária visita Lula e anunciará amanhã nova direção do INCRA. Após a pressão do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, ministro do Desenvolvimento Agrário, Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, revelou que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, está próximo de anunciar um novo comando para o órgão responsável pela reforma agrária. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou em entrevista ao portal Brasil de Fato que o presidente Lula anunciará os novos diretores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do INCRA na próxima segunda-feira, 27. O presidente Lula vai resolver neste final de semana toda a direção do INCRA. Na segunda-feira, 27, vai anunciar toda a direção do INCRA, disse ele. O INCRA é uma autarquia federal responsável pela execução da reforma agrária e pela regularização fundiária de todo o país. Tema central para o MST, que demanda mais assistência técnica. Além disso, diz a publicação que cita o coordenador nacional do MST há críticas em relação à condução do órgão nos últimos anos, que deixou muitas famílias sem acesso à terra e com a situação fundiária irregular. Os ministros da Agricultura, Carlos Favaro, e
do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, participaram ontem, 26, da festa da colheita da soja livre do transgênico da cidade de Centenário do Sul do Norte do Paraná. Tenha em mínimo um grande aliado para cumprir um papel importante de acabar com o preconceito que existe nesse país contra o MST e o movimento legítimo que sonha pela terra, garantiu o ministro da Agricultura. Elon Musk, houve de fato um golpe na Ucrânia em 2014. O empreendedor reconheceu como golpe de Estado os eventos na Ucrânia em 2014 que destituiu, na época, o presidente russo Viktor Yanukovych por um governo pró-ocidental. Elon Musk, céu no Twitter, disse que a Ucrânia de fato teve um golpe de Estado em 2014, quando o governo de Kiev mudou. O empreendedor bilionário céu de empresas como Tesla, SpaceX e Twitter citou uma publicação do acadêmico John Mearsheimer, que argumentou que a política ocidental tornou a Rússia hostil. Para o presidente russo Vladimir Putin, derrube ilegal do presidente democraticamente eleito pró-russo da Ucrânia, que ele rotulou justamente de golpe, foi a gota da água final. Professor John Mearsheimer, 2014. As eleições foram provavelmente duvidosas, mas não há dúvida de que houve de fato um golpe em 2013 e começaram o protesto na Ucrânia devido à decisão do governo do país de interromper a política de integração com a União Europeia, que acabou levando ao golpe da destituição do então recém-eleito presidente Viktor Yanukovych, 2010-2014, que foi forçado a fugir do país para a Rússia durante os confrontos entre policiais e manifestantes. Mais de uma centena de pessoas morreram. Em abril de 2014, as autoridades ucranianas iniciaram uma operação militar contra as regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, que se recusaram a reconhecer o novo governo central que chegou ao poder depois do que consideraram um golpe. O maior consórcio químico do mundo corta milhares de empregos devido à crise energética. Para enfrentar a crise energética desencadeada, entre outras coisas, pela sanções russa, o maior consórcio químico do mundo, a BASF, decidiu suspender cerca de 3.300 empregos no mundo, afirmou a AFP. Nos últimos meses, os países europeus viveram uma crise energética devido aos altos preços do gás, da eletricidade. A indústria alemã também tem que contar com a situação atual da área energética do país, que já afeta o número de empregos no mercado de trabalho. Como demonstra o caso da Badiche Anilin Soda Fabric, BASF, fábrica de anilina e soda de Baden, uma das maiores do setor industrial da Alemanha, que está sendo forçada a cortar o custo. De acordo com a AFP, devido aos altos preços de energia, a BASF está sendo forçada a fechar várias unidades de produção de sua história fabricada de Ludwigshafen. Entre elas está a unidade que se concentra na área da amônia e outras dedicando à produção de plásticos de diiscocinato de tolueno, TDI, na sigla em inglês. Agora, a competitividade da BASF está ameaçando com os novos regulamentos, levando à necessidade de passar por processo de autorização.
além de ter de lidar com custo elevados na maioria dos fatores de produção, disse o presidente da CEO da empresa, Martin Bruder, mulher citada pela AFP. O executivo destacou que anteriormente o gás russo era a base da competitividade do nosso setor, mas devido aos cortes drásticos no seu fornecimento à Alemanha, causadas, entre outras coisas, pelo ataque terrorista contra os gasodutos Nord Stream, corrente do norte, o país europeu perdeu a fonte dessa base. De acordo com a empresa, medidas que visam a economia de recursos vão ser implementadas a partir de 2025 para economizar cerca de 500 milhões, aproximadamente 2,7 milhões todos os anos, e 200 milhões e pouco mais de 1 bilhão suplementares. Os países europeus vivem uma crise energética graças às restrições aos combustíveis russos devido à operação militar especial na Ucrânia. Lançada em fevereiro de 2022, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que as sanções foram um duro golpe para toda a economia mundial e também apontou que o Ocidente pretende piorar a vida de milhões de pessoas. Segundo ele, uma agressão sem precedentes foi desencadeada contra Moscou através das sanções com o objetivo de esmagar a economia russa no curto prazo, derrubando a moeda nacional, o rublo, por meio do roubo de nossas reservas cambiais e causando uma infração destrutiva. No entanto, enfatizou, o plano do Ocidente não teve sucesso. Estados Unidos perderam as posições de liderança se não seguirem apoiando a Ucrânia, diz Zelensky. O líder ucraniano chamou os americanos céticos da ajuda militar americana a Kiev a considerar a oposição dos Estados Unidos relativamente à OTAN, ao resto da aliança e à Ucrânia. Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, disse na sexta-feira 24 que se Washington deixar de apoiar Kiev, os Estados Unidos perderão sua influência no mundo. Durante uma coletiva de imprensa, Zelensky respondeu a uma questão sobre o que pensava do setor da sociedade do país norte-americano que acredita que Washington presta demasiada ajuda a Kiev. Está a porcentagem de americanos que, como você disse, está crescendo. Se posso dizer uma coisa, se vocês não mudarem de ideia, se não nos entenderem, se não apoiarem a Ucrânia, vocês perderão a OTAN. Vocês perderão a influência dos Estados Unidos, vocês perderão as oposições de liderança que estão absolutamente certas que tem no mundo e perderão o apoio de um Estado no qual há 40 milhões de pessoas, no qual há milhões de crianças continuam a ele. Vladimir Zelensky previu que os Estados Unidos nunca abandonaram os Estados e da OTAN. Para ele, se Washington reduzir seu apoio a Kiev, o exército russo será capaz de atacar os países da OTAN. Isto acontecerá se eles alcançarão os Estados Bálticos. Eles chegarão aos países bálticos e os assumirão. E então os Estados Unidos enviarão seus filhos e filhas como nós enviarmos a nossa. Hoje eles vão lutar porque é a OTAN e eles morreram, disse. Na quarta-feira, 22, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, prometeu defender literalmente todas as polegadas do território da OTAN. Os Estados Unidos destinaram até hoje 32 bilhões, 166,73 bilhões em assistência militar à Ucrânia. Diretor da CIA admite que Kiev tem obtido inteligência dos Estados Unidos ao longo da operação especial russa. William Burns falou à mídia, qual contou que sua organização tem sido responsável por dar inteligência a Kiev durante todo o conflito. A Agência Central de Inteligência CIA, na sigla em inglês,
dos Estados Unidos forneceu a Kiev informações durante todo o curso da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, segundo William Burns, diretor da entidade. De acordo com a emissora norte-americana CBS, que tirou na sexta-feira 24 uma entrevista ao funcionário norte-americano nos dias antes de 24 de fevereiro de 2022, Burns também teve em Kiev uma reunião secreta com Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, para informar sobre a inteligência americana que disse ter previsto os planos seguintes da Rússia relativamente à sua operação especial. Em janeiro de 2023, Burns foi relatado como tendo novamente visitado a Kiev para realizar um encontro secreto com Zelensky. Em 3 de janeiro, o portal Playcloy Zone reportou que Anomaly 6, em uma empresa privada de espionagem dos Estados Unidos, usou tecnologia legal para rastrear mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Um grupo de inteligência britânico amplamente ligado ao esforço antirrusso na OTAN para canalizar os dados para militares britânicos. Tal faz parte de um esforço secreto da administração de Joe Biden para fornecer inteligência no campo de batalha em tempo real para a Ucrânia, e compartilhamento da inteligência, por sua vez, é a parte de um fluxo intensificado da assistência dos Estados Unidos que inclui armas mais pesadas e dezenas de bilhões em ajuda, de acordo com as fontes. Em maio de 2020, o jornal norte-americano The New York Times confirmou que a ajuda que Washington estava fornecendo a Kiev permitiu o planejamento das ofensivas militares e ataques de artilharia, assassinatos, recrutamentos de ativos e outras medidas através da coleta agressiva de dados. Belarus, diz mídia ucraniana, está espalhando mentiras sobre tiroteio na fronteira. A agência de fronteira Belarus alertou neste domingo 26 que a mídia ucraniana estava espalhando desinformações sobre um tiroteio em sua fronteira compartilhada que supostamente teria vitimado um soldado ucraniano. Várias fontes da internet fizeram referência à mídia ucraniana, que alegou que um tiroteio transfronteiriço aconteceu na fronteira com a Ucrânia no dia 25 de fevereiro, disse a Sputnik, porta-voz do Comitê Estadual de Fronteira, Anton Biskovsky. Informação divulgada pelos extremistas está longe da realidade. Não houve incidentes envolvendo armas de fogo e os guardas de fronteira não abriram fogo, acrescentou o porta-voz. Separadamente, o chefe do Departamento de Informações e Análise do Estado-Maior das Forças Armadas Belarussa, Ayrton Butorin, disse neste domingo que o país revisaria sua postura de defesa para designar a organização que incita a guerra de Belarus como um risco de segurança nacional. Butorin disse ao canal de notícias estatal STV que o rascunho marca a transição do conceito de risco-segurança como uma combinação de fatores para uma abordagem mais sutil que inclui a organização terrorista que promoveram a guerra civil em Belarus, bem como traidores e sabotadores. Marinha russa usa de baterias de íons de lítio aumentará a capacidade de combate de submarinos. O sistema de propulsão independente do ar, AIP, na sigla em inglês, para submarinos não nucleares desenvolvidos pelo Escritório Central de Projetos de Engenharia da Marinha. A Rússia prevê o uso de baterias de íons de lítio, informou a Sputnik Cell Construção Naval Corporativa, USC,
Alexei Rakhinov. Segundo o CEL, o novo sistema aumentará as capacidades de combate de submarinos da Marinha Russa. O novo desenvolvimento do escritório de design prevê o uso dessas baterias em conjunto como um sistema de energia anaeróbica que deve aumentar significativamente as capacidades de combater os submarinos não nucleares promissores, disse Rakhmanov. Ele enfatizou ainda que as baterias de íons de lítio têm mais potências do que as atuais, com as mesmas características de peso e tamanho. A propulsão independente do ar aumenta a discrição de um submarino, pois permite que ele opere sem acesso ao oxigênio atmosférico, eliminando a necessidade de emergir. O Ocidente tem ilusão delirante de quem pode enterrar tal Rússia, diz Medvedev. O Ocidente mantém a ilusão de que, tendo destruído a União Soviética sem disparar um tiro, será capaz também de enterrar a Rússia atual sem problemas para si mesmo. Mas essas são ilusões perigosas, afirmou Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, em um artigo para o jornal russo Izvestia. Medvedev disse que uma histeria insana do Ocidente é um desejo obsessivo de despedaçar a Rússia levaram à eclosão da Operação Especial Rússia. Ao mesmo tempo, Medvedev aponta que a história demonstra que qualquer império em colapso enterra metade do mundo sob seus escombros ou até mais. Parece que aqueles que primeiro destruíram a União Soviética agora estão tentando destruir a Federação da Rússia. Eles têm ilusão delirante de que, com o fim da União Soviética, sem um único tiro, poderão enterrar a Rússia atual sem problemas significativos para si mesmos, jogando na fornalha as vidas de milhares de pessoas envolvidas no conflito. Esses são equívocos extremamente perigosos. Não funcionará como funcionou com a União Soviética, alertou Medvedev. Mais cedo, neste domingo 26, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que os países das organizações do Tratado do Atlântico Norte da OTAN, embora indiretamente, são cúmplices dos crimes de regime de Kiev, que, entre outras coisas, bombardeia bairros residenciais em Donetsk e outras regiões recém-integradas pela Rússia. Nas circunstâncias atuais, quando todos os principais países da OTAN declaram seu principal objetivo nos infligir uma derrota estratégica para que nosso povo sofra, como podemos ignorar seus potenciais nucleares, sobretudo quando ele fornece à Ucrânia as armas avaliadas em dezenas de milhões de dólares, disse Putin em entrevista ao canal Rossiya 1.